Fala galera, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao nosso QAcast, uma iniciativa do time de QA do CID. Então vem com a gente e bora bater um papo de qualidade. Organizar um trabalho para ter mais eficiência. Então eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje sobre isso. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Porque eu acho que esse é um tema muito importante aí, né? Eficiência no trabalho, né? Nas atividades. Eu vou passar assim o jeito que eu uso, né? Eu acho que existem números, não é para ser, nossa, tem que ser assim. É só um jeito, né? Como estava aberto, assim, eu vou falar o jeito que eu uso, que eu me adaptei, né? Então, para vocês poderem ter insights, mas fica aberto aqui para outras colaborações. Inicialmente, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Então, eu vou colocar, não sei se vocês já usaram esse aplicativo. É só entrar nesse site, pessoal, e colocar esse código e responder as perguntas. Então, a primeira pergunta que eu queria que vocês respondessem é quais ferramentas vocês usam para organizar as suas tarefas do dia a dia. Então, vou dar um tempinho. É só acessar esse site, colocar esse código e aí vocês vão ter três lugares para colocar o que você usa, né? Que ferramenta que você usa para se organizar nas atividades, né? Todo dia a gente tem várias atividades e então como é que vocês se organizam? Então, por favor, entrem aí no site, coloquem um código, coloquem as ferramentas e aqui já começou a aparecer as respostas, tá? Vou dar um minutinho aí para vocês. Legal, então aqui tá, a gente tá vendo aqui no centro o Outlook, né, que é a parte do calendário, acho que é do Outlook. Alguns usam agenda pessoal, né, outros usam até, tô vendo aqui, então anotam mesmo, né, alguns usam lousa, caderno, Gira, Excel, Post-it, To-do, enfim, são o Trello também, né? Então são essas as principais ferramentas assim que a gente utiliza para se organizar. O importante é utilizar aquela ferramenta que a gente tem mais facilidade, né? Que ela é rápida, que a gente tem acesso rotineiro para a gente se organizar. Então, muito legal isso daqui que vocês estão. Eu vou falar bastante do Calendar, né? Do Outlook. Eu também uso o To-Do e uso um Notepad. Eu vou mostrar. É um negócio bem simples, nada de complexo. Tá? Muito a ver com o que vocês estão falando aqui. E uma segunda pergunta é se você está satisfeito com o seu modo de organização das tarefas do trabalho. Né? Então, acho que tem que clicar em algum botão aí e começar a votar. Legal. Aqui então temos bastante gente que está satisfeita, né? Tem 12 pessoas, né, que concordo totalmente. E 7 pessoas que acho que estão, assim, estou fazendo, mas acho que estou aberto aí a outras coisas, né, a repensar o modo enfim. Então é muito legal, assim, que tem bastante gente aqui que está satisfeita, que eu vou passar as minhas percepções, mas no final vou abrir aí para o pessoal comentar e vocês, como, né, que estão satisfeitos, como é que vocês fazem. Beleza? Então essa daqui, obrigado aí pelas respostas, essa daqui foi só uma introdução. E aí vou passar aqui para pontos que eu acho importante. Eu acho que assim,
A organização no trabalho, para ter mais eficiência, eu encaro que ela tem dois pontos principais. Rotina, a gente se organizar nas nossas rotinas, e uma parte de comunicação eficiente, né? Porque a maior parte do dia ou a gente está fazendo atividade ou a gente está se comunicando, né? Então a gente tem que estar buscando eficiência nesses dois pontos. Começando aqui na parte de rotina, como é que eu me organizo? Eu me organizo pelo calendário, como muitos de vocês disseram, né? Então, como é que eu faço? Bem, no início da manhã, eu dou uma olhada no calendário e me planejo para as atividades, né? Então, é sempre importante dar uma olhada no calendário e falar, nossa, como é que vai ser o dia de hoje? Né? Quais são as atividades, para você meio que internalizar isso daí, para até você ficar atento a horários de reunião que acontece, porque às vezes a gente se distrai e aí perde uma reunião, né? Se o aviso não aparece. Então, se você faz isso do dia, à tarde vou ter essa reunião, de manhã vou ter essa reunião, isso ajuda a você saber qual é o tempo livre que você vai ter e focar naquilo que precisa, né? Registrar as tarefas que precisam de foco. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui o meu calendar. Então, por exemplo, hoje, sexta-feira. Então aqui tem um monte de reunião aqui e tal, mas, por exemplo, eu tenho que fazer uma atividade que está no deadline, que é fazer uma avaliação de uma plataforma de competências. E assim, eu não consegui fazer ao longo da semana, porque assim, você fala, nossa, tem até que bastante tempo livre. O problema é que nesses tempos livres a gente acaba surgindo muita conversa, né? Não é que você tem, se é muito interrompido, né? Por requests, reuniões, conversas, e acaba tomando o teu tempo, você não consegue fazer às vezes aquela atividade que você precisa de foco. Então, não é toda atividade que eu coloco aqui, mas eu coloco, não, assim, tipo, essa está no limite, eu preciso entregar hoje, né? Então, eu tenho que reservar esse tempo. Então, eu coloco no meu calendar só para me lembrar que aqui, senão eu posso me perder nisso daqui, né? Então, aqui, por exemplo, o Word Plan que eu tive que fazer, que isso é uma atividade que demora muito e tinha que entregar segunda-feira. Então, assim, tinha deadline. Então, não tem jeito, eu tenho que fazer nesse horário. Então, eu acabo alocando isso daqui, né? Então, assim, o calendar, ele é muito importante para você se planejar, né? E ficar atento aos horários das reuniões, né? Então, assim, memorizar o calendário e sempre ficar atento ao relógio, né? O relógio é um outro instrumento fundamental aí para a gente controlar o timing, né? Então, bem, essa é uma ferramenta que eu uso bastante, né? Calendário. Oi, pode falar. Posso tentar agregar algo aí no seu Outlook? Não sei se você usa ou não, ou se esqueceu de mencionar. Se puder retornar no Outlook, por favor. Opa. Uma coisa que eu uso também aí no Outlook, quando eu clico com o canto direito em algum dos meus compromissos, eu priorizo pela cor. Ali, categorizar, né? No de baixo. Sim. E aí, se é uma coisa que é muito importante, eu já mudo a cor dele pra mim. Tipo, às vezes eu bato o olho nele e já sei, puta, tem aquele negócio importante ali que eu não posso esquecer. Sim. É uma coisa que eu uso aqui também, que ajuda às vezes pra me priorizar uma reunião, algo assim. Muito legal. Pode ser usada essa eu nunca usei essa. Às vezes eu usava. Eu uso muito no pessoal. É que o meu pessoal é no Google, né? Aí eu uso cor, tipo, às vezes fazer um pagamento, pagar uma conta, eu boto vermelho só pra não esquecer, que senão. Né? Mas muito legal. Você pode usar essas cores aqui pra se organizar também. Valeu. Valeu pela dica aí, Vinícius. E o to-do list, né? Uma lista de tarefas para fazer, né? Bem, eu uso coisas muito simples, por exemplo, um Notepad++, né? Porque ele fica aqui embaixo e quando eu clico, eu já tenho acesso a ele, né? Ou tem o Microsoft To Do, que é esse daqui, aqui embaixo também. Esse o Microsoft To Do eu uso mais para coisas pessoais,
né? E esse, o Notepad++ para coisas do Seed, né? Então, eu vou mostrar para vocês como é que eu uso. E aí, então, assim, eu abro, tem que ser um negócio rápido, né? Tem que ser um clique para você acessar. Então, eu já deixo aqui nessa barra de baixo. E aí eu anoto o que precisa ser feito, faço uma ordenação de acordo com urgência, prioridade, e eu vou alterando a ordenação ao longo do dia. E fico dando uma olhada conforme tá progredindo o dia, né? E sempre que eu me lembro de uma tarefa, às vezes estou numa reunião, aí estou discutindo uma reunião, e aí o pessoal, então Zé, tem que fazer isso. Aí eu abro, já anoto o que eu preciso fazer. Então fica na fila, né? Então, para eu não esquecer. Então, e sabe quando você fica, nossa, eu tenho que fazer isso, a tua mente fica cheia de coisas. Quando você coloca a nota, você limpa a tua mente, você fica mais sossegado, porque aí você só tem que se lembrar de abrir o To-Do, né, o aplicativo lá que você escolheu, para olhar aquilo lá, né? E aí, o que eu faço? Quando as tarefas são completadas, eu movo para arquivo, eu vou mostrar para vocês, e eu uso símbolos bem simples, tipo um tracinho coisas a fazer, o mais coisas que eu já está em progresso, mas não estão completadas, e um asterisco quando está completado. Então, vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Então, assim, ó, esse é um exemplo de um to-do. Eu coloco assim, aqui eu comecei a colocar links de coisas que eu preciso de acesso rápido, né? Que toda hora eu estou pesquisando e tem muita coisa no SharePoint, né? Então, eu já coloco aqui, clico e pronto, já abre o lugar que eu preciso. E aí o meu to-do, como é que eu faço? Eu escrevo to-do aqui, essa é uma lista de coisas que eu preciso fazer. Eu já deixo, assim, reunião com a Ariston. Por exemplo, às vezes eu tô... tem uma reunião semanal com a Ariston, e aí eu já vou, às vezes, estou numa reunião, nossa, eu tenho que falar isso com a Ariston. Então eu venho aqui e já boto um item e escrevo aqui. Então já vou adicionando, porque aí quando chegar lá na reunião com o Ariston, eu já, Ariston, tem que falar isso daqui com você. Então facilita, né? Eu vou acumulando as coisas que eu tenho que falar com ele. Vocês podem usar isso daqui para anotar coisas para falar na daily, né? E o archive, que eu chamo, que é o arquivo. Então, por exemplo, quando a atividade ela é realizada, eu boto um asterisco. E aí eu movo ela daqui para cá. Então, por exemplo, o que eu estou fazendo? Por exemplo, o resultado do survey de reuniões que vocês preencheram, né? Eu comecei a fazer uma análise, depois pedi para o pessoal preencher de novo, então assim, está em progresso. Então é uma atividade que está em progresso, mas eu tenho que finalizar isso daqui, consolidar os dados, etc. Tá? Por exemplo, eu tenho que discutir a alocação para o projeto de operação cloud. Esse daqui era preparar algo para falar na daily de hoje. Isso era uma atividade que tinha. Então, na verdade, essa estava aqui na frente, né? Então, na verdade, eu já completei. Então, aí eu venho aqui, tiro daqui e já jogo aqui no archive. Então, assim, no archive eu começo a ter um histórico de tudo que eu fiz e aqui eu vou deixando o que eu preciso fazer. E, por exemplo, aqui tem bastante coisa da Apus, que é a plataforma de competência que eu tenho que fazer, mas eu sempre surge alguma coisa, aí eu venho aqui e adiciono um item novo. E aí eu vou empurrando isso daqui para trás. E aí eu vou controlar, agora chegou um momento que não vai ter como... agora eu vou ter que fazer, aí eu aloco um tempo lá para fazer essas atividades. Mas isso daqui me ajuda a lembrar o que está pendente, né? Então, e eu vou mudando. Então, ao longo do dia, eu falei, nossa, isso virou urgente. Então passo aqui para frente. Isso aqui é tipo assim, a minha próxima atividade. E aí, depois que eu completo, jogo um asterisco e jogo lá para baixo. Então, assim, eu me acostumei muito assim. É um negócio bem simples, né? É um notepad, né? Mas ele é muito rápido para eu acessar, porque, né, tá aqui.
eu acesso, então, assim, no meio de uma reunião, me lembro de alguma coisa, eu vou aqui, anoto alguma coisa, então me facilita muito para lidar com todas as tarefas e tentar ser o mais eficiente possível. Beleza? E uma outra ferramenta que eu uso é o To-Do, da Microsoft. Então, por exemplo, isso aqui é mais pessoal que eu uso. Né? Então, são as minhas coisas pessoais e você, por exemplo, você pode passar aqui para cima, né? Por exemplo, eu tenho que fazer imposto de renda aí no final de semana, porque está chegando aí no deadline. Então, eu vou anotando aqui e quando você termina, você dá um clique aqui. Para trabalho, no começo eu até comecei a usar isso daqui, né? Então, por exemplo, você pode adicionar uma tarefa aqui embaixo e ela fica lá em cima, e aí você dá um clique, ela vai para concluída. Então, é uma opção, né? Mas por que eu não uso isso daqui para trabalho? Porque o trabalho ele acaba tendo muita tarefa, né? Eu acho que quando você tem poucas tarefas, até que cabe isso aqui, mas aí você começa a ter uma lista enorme disso daqui, de coisas, ele dá muito espaço, né? Então, sei lá, eu me acostumei mais com esse daqui, é mais rápido para mim fazer no dia a dia. Mas aqui eu acabo usando até farmácia, supermercado, eu anoto aqui, porque isso aqui também tem aplicativo no celular, então ele é muito bom por isso, ele sincroniza tudo. Então eu estou no celular, o que eu tenho que comprar na farmácia? Então isso daqui, você pode fazer lista compartilhada, então minha esposa começa a falar o que tem que comprar no supermercado, e ela vai botando lá, e quando eu estou no supermercado já vou clicando. Então essa é uma ferramenta muito útil que eu acabo usando mais para o pessoal, porque aí eu uso mais o celular do que o aplicativo aqui, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre essas ferramentas? Tem alguém que tem uma dica diferente? Zé, o Marcelo aqui. Eu Fala, fui um Marcelo. dos que coloquei ali que estava satisfeito, né, da forma que eu já estava trabalhando. E a forma que você colocou aí, né, do Notepad++, eu gostei bastante. Então, estou até baixando ele aqui, já vou meio que copiar, para ver que sempre tem uma nova visão, né? Sim. Para trabalhar no dia a dia aí, foi bem válido para mim. Legal, legal. Então, assim, é experimentar, né? Tem gente que gosta do Planner, do como é que é o outro? O Trello, né? Eu acho assim, eles são muito úteis, né? Também é uma questão de se adaptar. O que você se adapta? Assim, eu me adapto muito bem se o negócio é muito rápido. Acesso rápido, eu mudo rápido aqui e bato o olho. Por exemplo, quando eu estou batendo o olho aqui, eu já vejo várias, né? Na minha cabeça já vem tudo isso daqui consolidado. Então, é um jeito, né? Mas, assim, tudo é válido, né? Todas as ferramentas são válidas aí para se organizar. Então, tentem uma, tentem outra, vejam o que vocês se adaptam, porque isso daqui ajuda muito. Limpa a tua mente, você não fica com aquilo na cabeça, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, e aí se perde. Não, você anota lá e depois você só se preocupa em seguir aquilo lá. E você vai mudando urgência, prioridade ao longo do dia. E não é só de dia, né? Você vai botando o to-do list que é de semana, né? Vai armazenando lá. E um outro ponto, além, então, isso daqui é para gerenciar aí as tarefas, né, do dia a dia. Mas um ponto muito importante é a comunicação, né? Existem vários canais de comunicação que a gente pode estar utilizando, né? Tem e-mail, tem chat, tem chamada, tem face a face, que hoje está mais difícil, né? E tem reuniões, né? Então, é muito importante a gente saber as vantagens e desvantagens de cada um desses canais para a gente poder optar. É melhor eu mandar um e-mail, ou é melhor eu mandar um chat, ou é melhor fazer uma chamada, ou é melhor fazer uma reunião. Então, isso é muito importante para a gente aumentar a eficiência, diminuir conflitos, diminuir desentendimento, né?
Porque qual que é a diferença? Por exemplo, o e-mail, a gente tem toda a comunicação, ela é formada por uma parte verbal e não verbal, né? A verbal pode ser o e-mail é só escrito, né? É lógico que a gente pode usar os emojis, né? Para dar um pouquinho do feeling de como é que a gente tá, mas basicamente é escrito. Então ele pode gerar desentendimento dependendo de como você fala, né? Se você é muito direto, a pessoa, nossa, o cara tá sendo grosso, né? Então tem que tomar muito cuidado com o e-mail, porque ele é só o verbal, né? O chat também, ele acaba sendo verbal, também tem os emojis que você consegue colocar, mas, por exemplo, chamada não. Chamada já tem a entonação, o jeito que você fala, tudo isso passa informação também para a pessoa. Então, dependendo do assunto que você está tratando, às vezes a chamada é melhor. Ou você fala, não, se eu ficar mandando e-mail ou falar no chat, nossa, eu vou demorar 5, 10 minutos para ficar escrevendo todo o problema, então é mais rápido eu fazer uma chamada. Então, assim, observem qual meio de comunicação mais adequado. E quando a gente está no escritório, às vezes a gente usa o face a face, né? Ou reuniões, reunião pode ser virtual ou presencial, né? Mas eu quando trabalhava assim na Motorola, eu lembro que eu presenciava muito problema. Às vezes eu falava com meu amigo, você está trabalhando naquele problema urgente? Ah, tô. Então, você falou com a área tal? Ah, não, eu mandei um e-mail. Você mandou, mas o negócio é urgente. Ah, não, eu mandei e-mail, mas demora uns 2 dias para responder. Eu falei, não, mas é urgente? Então, assim, e-mail é o canal adequado? O e-mail as pessoas demoram para responder, né? É natural. Então, assim, ou você fala pelo chat, ou você faz chamada, ou você vai na mesa da pessoa. Então, conforme a urgência vai aumentando, você vai aumentando os canais. Você vai baixando aqui os canais para ir para o mais pessoal possível. Quanto mais urgente e delicado o assunto, mais pessoal, mais face a face você tem que caminhar. Se for um negócio, não, essa é uma análise, eu preciso explicar muitas coisas, preciso anexar documento, aí não, aí o e-mail é o mais adequado. Então, assim, é muito importante a gente acertar o canal de comunicação para aumentar a eficiência. O e-mail, então, assim, ele é bom para assuntos mais extensos, que você coloca anexos, que você precisa de uma formalização. E o ideal é responder em até 24 horas, principalmente quando a gente lida com a Coreia, né, que tem fuso, assim, a gente tem que buscar responder rápido, porque senão a gente perde muitos dias, né? E de prática, o ideal é responder em 24 horas um e-mail. Ou se não puder responder, avisar que você está analisando e você responde dali um tempo. Mas o e-mail a gente não tem garantia de quando a pessoa vai responder. Então, às vezes você manda um e-mail, a pessoa não responde, você chama ela num chat, se for urgente, né? E fala, eu te mandei um e-mail sobre tal, você poderia dar uma olhada, se quer que eu converse, explique para você, tal, e até pode evoluir para uma chamada, né? Mas o chat, também às vezes tem gente que fala no chat um assunto extremamente complexo, que vai dar muitas linhas, isso é perda de tempo, é perda de eficiência. Então o chat é bom para, você pode fazer isso? Ok. Ou uma tomada de decisão rápida, jogar uma informação para várias pessoas. Então, assim, é muito importante a gente saber qual meio mais adequado. Chamada para assuntos mais urgentes, importantes, evitando mal-entendidos. Quando você percebe, nossa, ou você discordou de alguma coisa, tem gente que às vezes dá um reply all, né, discutindo com alguém, isso é desagradável. Então tenta conversar com a pessoa, ver se não foi mal entendido. Às vezes você não entendeu, às vezes a pessoa não entendeu, mas tenta chamar para uma conversa, você vai perceber que fica muito mais azeitado a situação, né? E face a face para assuntos mais delicados, importantes,
né? Se você vai fazer alguma comunicação ou enfim, o face a face é o mais completo. Você vai ter o verbal, não verbal, você vê o jeito que a pessoa tá pela face, né? Ver isso daqui. Tem muita gente que usa também videochamada, né? Tem grupos aí que usam muito videochamada. É uma opção também. Geralmente quando a gente faz assim reuniões externas, a gente sempre usa videochamada para estreitar um relacionamento, né? Quando a gente já está um grupo que já está mais conhecido, que já se conhece, a gente pode fazer o áudio chamada sem problemas. Assim, a videochamada ela me cansa muito. Então, assim, se eu entrar num dia inteiro só em videochamada, eu me canso muito. Isso daí é até pesquisa, porque a nossa visão ela fica tentando capturar todas as informações da chamada da pessoa. E não é natural. O nosso cérebro ele captura muito quando é ao vivo. Assim, ele vai pegando um não verbal rapidamente, mas na videochamada ele é como se tivesse muito ruído. Então ele usa muito processamento do cérebro, então você se cansa. Então pode perceber, se você faz muita videochamada, você está exausto no final do dia, né? Então, mas assim, são opções, né? A DEC, usem as opções mais adequadas aí ao assunto que vocês têm que tratar. Né? Em reunião, quando a gente tem que discutir alguma ideia, ou ações envolvendo 2 ou mais pessoas, né? Quando eu tenho que falar sobre isso, mas eu preciso fazer um brainstorm com alguém. Então é melhor fazer uma reunião, uma conversa, e aí vocês vão falando, o outro lado fala, as pessoas falam, e aí vocês vão formando uma ideia em conjunto. E algumas dicas para reunião: quando vocês vão marcar a reunião, deixa claro o título, né? O tema no título do convite, né? Descreva no corpo do convite a que se refere a reunião. Verifique. Então, assim, é importante por quê? Porque o título a pessoa bate o olho e fala assim, já sei sobre o que é essa reunião. Descreva no corpo ao que se refere essa reunião, porque às vezes a pessoa, você convida um monte de gente, olhando lá, a pessoa fala assim, esse assunto, não, deixa o pessoal, eu vou declinar. Então você tem que dar opção para a pessoa, mas se você não põe um assunto, a pessoa não sabe o que vai ser discutido lá. É educado colocar isso daqui. Acertar o tempo da reunião, né? Não precisa ser necessariamente 1 hora. Será que 30 minutos dá para cobrir aquele assunto? Tenta ser mais efetivo. Entra, fala, conclui e cai fora, porque tem outras reuniões acontecendo, né? O tempo é escasso. Então veja o tempo suficiente, tente ser o mais eficiente possível. Durante a reunião, monitore o tempo, veja o tempo que está tomando aquela reunião para você se adaptar. E no final, envie um e-mail com a ata e as ações no final, né? Isso daqui é um formalismo. Eu acho assim, não é necessariamente toda reunião você tem que entrar, colocar a atuação, mas depende da audiência e da importância da reunião. Por exemplo, se é uma reunião que definiram, principalmente com times externos, que vocês definiram alguns pontos, é importante colocar um entendimento, porque caso alguém não concorde com aquilo, ele dá um reply, né? Então, assim, e para o pessoal não esquecer, porque ou peçam para as pessoas tomarem as notas no início da reunião, anotem, levem um caderninho, né? Os coreanos são muito assim, quando eles vão para uma reunião, eles levam sempre o caderno. Se alguém aparece sem caderno, eles mandam voltar para pegar o caderno, porque eles falam que em toda reunião sempre vai ter to-do list para alguém. Então você tem que estar preparado, entrou na reunião, não é só para escutar, é para anotar e para não se esquecer do que vai ser as suas tarefas, né? Mas então esses aqui vocês vão acertando conforme a reunião. Se precisa ser mais formal, assim, ata, ações, ou pode ser menos informal, se você já tem uma relação boa com o time, você sabe que eles já vão anotar, que eles não vão esquecer o que precisa fazer, enfim. Mas essas são algumas dicas. Até tenho alguns exemplos aqui de reunião. Deixa eu só ver.
Esse daqui tem um título, revisarmos o andamento das atividades do COE. Né? Então tem no corpo, tem o título, até da daily integrativa aqui, ó, o que é a daily integrativa. Então já estão mencionando aqui, tá legal, né? Importante é isso, tá? Para quem recebe, às vezes não sabe, que já vai tendo uma ideia do que apresentar. Essa reunião, por exemplo, foi marcada, cadê o corpo? Não tem, só tem o título e tem isso daqui, né? Alinhamento do projeto, ok, dá para entender, mas poderia ser colocado para facilitar a pessoa acompanhar, né? Então é muito importante ficar atento a esses detalhes aqui para a gente ter mais produtividade, né? Não só a gente, como todas as pessoas que estão trabalhando aí com a gente. Beleza, pessoal? Então, desculpa aí o excesso do tempo, mas eram essas dicas aí que eu queria passar para vocês. Não sei se foi válido, mas eram só algumas dicas mesmo que me veio à mente. Eu falei assim, isso daqui já me ajudou muito na carreira, e esse é o que eu sempre passo para os coordenadores, para ficarem sempre atentos a isso daí, para a gente sempre ter mais eficiência. Você ouviu ao QAcast, o podcast de QA Test.